Nesse post eu queria falar sobre uma segunda área de importância que a gente precisa colocar diante do Senhor. A primeira de todas é começar com Deus, sua vida com Deus. Agora, a segunda área é aquilo que eu chamo de crescimento pessoal. E é muito importante a gente olhar para a gente mesmo e desejar crescer. Um dos temas recorrentes na Bíblia é sabedoria, tá? Por exemplo, Provérbios 2, versículos 4 e 5 dizem assim: procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor e aprenderá a conhecê-lo. O contexto aqui ele está falando sobre sabedoria. Estas coisas aqui têm a ver com sabedoria. Por isso, a pessoa que acha que não precisa crescer ou que já alcançou tudo que podia alcançar como ser humano, começou a morrer e não percebeu. Então, se você está numa calmaria absoluta, num contentamento absoluto com tudo, eu diria para você, acorda aí, cara, tá? Você tem que crescer, continuar crescendo, não importa a sua idade, não importa o que está acontecendo. Crescimento pessoal faz parte de um dos grandes objetivos da vida. E a gente vive num mundo tão competitivo, não é? Que o profissional que não se atualizar na sua área de competência, ele logo vai ser substituído por alguém, tá? Porque as coisas mudam rapidamente, muito rápido. Eu me lembro de um amigo que estava muito bem de vida anos atrás, muitos anos atrás. Ele tinha uma empresa que faturava muito dinheiro e um dia ele chegou como pastor dele no meu gabinete e disse: Pascoal, eu estou numa crise. Eu falei: o que é que está acontecendo? Você tem uma empresa tão boa, mas é exatamente isso. Eu estou numa crise profissional. Eu falei: por quê? E ele disse assim: sabe, a minha empresa ela dá manutenção em máquina de escrever. E eu tenho contratos de manutenção em máquinas de escrever, mecânicas, eletrônicas, etc., em grandes empresas de São Paulo todo. Mas máquina de escrever, dentro de alguns anos, será obsoleta, porque está entrando o computador. Eu tenho que mudar de ramo. E eu sempre trabalhei só com máquina de escrever, eu não sei o que eu vou fazer. Então eu queria que você orasse por mim para Deus me iluminar e mostrar um outro ramo profissional, porque eu vou vender a minha empresa enquanto eu tenha quem compre. E é interessante porque quando ele falou isso, ele falou mais ou menos 5 ou 10 anos antes de sumir do mercado a máquina de escrever. Mas aquele homem era um homem que estava crescendo, ele era capaz de enxergar o futuro. Então eu queria dizer para você que uma das áreas que a gente precisa colocar diante de Deus é o nosso crescimento pessoal. Por isso, todos os anos eu coloco diante de Deus os meus sonhos para o meu crescimento pessoal. E esses sonhos podem ser os mais diferentes, não é? De ordens mais diferentes. Por exemplo, eu gostaria de melhorar na minha língua estrangeira, eu gostaria de melhorar a minha proficiência em inglês, eu gostaria de aprender alguns programas de informática que eu não sei usar, eu queria ler determinados livros ao longo desse ano, eu gostaria de fazer esse ou aquele curso, participar de um congresso de atualização. Eu não sei qual é a tua área, mas eu diria para você, estas coisas são importantes e Deus leva a sério. Então a gente coloca estes sonhos diante de Deus, tá? E começa a perguntar: Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para mim? E como a gente já aprendeu, alguns ele vai arriscar, outros ele vai dizer, é por aí, e outros ele vai iluminar a nossa mente para perceber o que a gente não era capaz de perceber. E eu quero dizer para você que nessa área isso vai demandar esforço. Por exemplo, se no teu crescimento pessoal você está dizendo que você quer perder X quilos, tá? Então, querido, você vai ter que fazer um regime, não tem jeito, vai ter que fazer uma academia. E não adianta você ficar pensando que vai vir um milagre e de repente você vai passar por uma oração e a sua calça vai cair de tão magro que você ficou, tá? Não, querido, faz parte da vida essa dinâmica.
E aí Deus vai trabalhando na vida da gente, vai mostrando os caminhos. E eu diria assim, nessa área, quando Deus mostra, olha, estou confirmando isso, você tem a minha bênção, a gente se esforça, tá? E faz o que a gente pode. E crê nos milagres daquilo que a gente não pode fazer. E é interessante como Deus faz esses milagres. Né? Falando sobre perder peso, eu cheguei a pesar quase 150 quilos, 140 e poucos quilos, né? E isso foi uma luta na minha vida toda. E realmente fiz muitos regimes, fiz muitas coisas, e esse era motivo da minha oração, e às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Até que um dia eu precisei de um milagre. Na época, a cirurgia bariátrica não era paga pelos convênios, eu não tinha dinheiro. E Deus, sabendo que isso era uma coisa importante na minha vida, mandou uma pessoa ter uma revelação no meio de um culto, na igreja dela, que não era nem a minha, para me procurar e dizer, Deus me mandou pagar a conta da sua cirurgia bariátrica. E aí eu disse, tá, bom, realmente Deus está querendo que eu emagreça, né? Então, deu um jeito. Então, há coisas que você não consegue. E aí Deus faz um milagre, mas você tem que dar o seu primeiro passo. Então, crescimento pessoal é parte da vida espiritual. A gente coloca diante de Deus, propõe metas diante do Senhor, algumas ele risca, outras ele acrescenta e outras ele diz, esforça-te, outras ele faz os milagres. Então, comece e coloca isso todo dia na presença do Senhor em oração. No próximo post eu vou falar sobre uma outra área muito importante da vida, que você precisa dos planos e da bênção de Deus.